E aí, pessoal do canal DevFreeStack, tudo bom com vocês? Você sabia que com apenas algumas linhas de código você pode automatizar as tarefas repetitivas e aumentar a sua produtividade como um programador? Hoje, a gente vai explorar um dos conceitos mais poderosos em programação, que é o laço de repetição for, no C Sharp. Fique comigo até o final deste vídeo e você vai aprender a dominar o loop for, entender como ele funciona e descobrir aplicações práticas que vão facilitar sua vida como desenvolvedor. Nesta aula, vamos cobrir desde a estrutura básica e sintaxe do loop for até exemplos práticos de contagem crescente e decrescente. E vamos finalizar com alguns desafios para você testar as suas habilidades. O laço de repetição for é uma das estruturas mais utilizadas na programação. Ele nos permite executar blocos de código repetidamente de acordo com uma condição especificada. Em termos simples, você pode usar o for quando sabe o número exato de vezes que deseja que um loop seja executado. Basicamente, nesse código aqui, por exemplo, que a gente está exibindo, eu estou, de acordo com a condição especificada, delimitando que esse laço de repetição for ele vai executar exatamente 10 vezes. Por quê? Vamos analisar essa sintaxe. O for ele inicia o loop com a variável int i igual a 0, certo? Aqui a gente está declarando qual a variável que vai ser responsável por fazer a delimitação de quantos loops vão ser executados. Aí logo em seguida que a gente tem a segunda sentença do nosso for, que seria a condição de execução. Então, essa condição de execução aqui é justamente a condição que vai fazer com que o for continue repetindo. Então, enquanto o i for menor do que 10, o for vai executar, certo? Então, e na terceira parte, a gente tem a garantia de que esse valor de i ele vai ser alterado a cada repetição do nosso laço for, certo? Então, essa parte aqui, a terceira sentença, digamos assim, do nosso laço for, ela significa o incremento da nossa variável de interação, que seria da nossa variável i. Aqui, nesse incremento, eu estou colocando i igual a i mais 1, que foi uma das formas de atribuir valores por operações matemáticas que a gente aprendeu durante o nosso curso de algoritmos. Mas também temos algumas formas menores de falar que a gente está incrementando mais 1 dentro de uma variável na programação, que seria utilizando o i mais mais. Isso aqui é a mesma coisa que estava anteriormente, só que bem mais reduzido, né? Você não vai ter o trabalho de digitar um igual, digitar o i novamente, mais e 1, entendeu? Então, é legal utilizar esse i mais mais. E da mesma forma que a gente tem o i++, a gente também tem i menos menos, tem... E assim vai, né? No caso, só i++ e menos menos. Não tem como ter um i vezes vezes, né? Ou dividido dividido. Então vamos voltar aqui para o que estava antes. Foi só para exemplificar. Pronto. Seguindo aqui, a gente pode ver que podemos interpretar esse código aqui como sendo uma contagem crescente. Ou seja, o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar o valor 0 inicialmente e vai caminhar repetidas vezes até chegar no valor anterior ao 10. Por que não inclui o 10? Porque não tem a condição aqui é só menor e não menor ou igual, certo? Então, enquanto o i for menor do que 10, ele vai continuar executando. Se o i for 10, ele não vai executar e vai parar, certo? Então, é isso que ocorre. Para que a gente possa ver a execução desse código aqui mais detalhadamente e ver como o for funciona, a gente pode executar em modo de depuração. Como é que a gente faz isso no Visual Studio Code? A gente pode vir aqui onde tem os números das linhas de código, certo? Vocês podem ver que está aparecendo um ponto vermelho logo antes desses números. Assim, quando a gente clicar, esse ponto vermelho ele vai ficar marcado, se a gente clicar no ponto em si. Então, vou clicar aqui, ele vai ficar marcado. E o que é que isso indica aqui no VS Code?
E quando eu rodar fizer o Start Debugging, que seria apertando o F5 do teclado também, quando eu rodar o nosso código dessa forma aqui, quando ele chegar nessa linha de código aqui, ele vai parar e a gente pode caminhar por ele passo a passo, para ver mais detalhadamente como funciona. Então vou colocar aqui para que vocês possam ver. Start Debugging. O nosso código ele vai executar. Só um minuto e pronto. Está executando, ó. Podem ver que o que eu acabei de falar aconteceu. Então temos aqui, ó. Vamos analisar essa tela. Temos aqui que ele parou justamente na linha do for e aqui ele já inicializou a nossa variável de interação, que seria o nosso i, aqui na lateral. E aqui a gente pode acompanhar a mudança dela a cada loop do nosso for. Então, vamos, para poder andar continuar o nosso algoritmo, linha a linha, a gente pode dar F10. E para que o algoritmo ele prossiga, a gente pode dar um F5, certo? Prossiga sem que a gente precise ficar clicando em F10, mas a gente vai fazer passo a passo aqui. Então, eu vou clicar F10, aí logo após ele ter criado a nossa variável de interação, que foi setada com 0 aqui, com valor 0, ele vai fazer a checagem da condição, que é a segunda sentença do nosso for, certo? Então, ele chegou aqui a condição 0 é menor do que 10? Não. Não, sim. Então, sendo verdadeiro, vai entrar dentro do for, certo? Então, vou apertar F10 novamente e ele vai entrar. Entrou. Ele vai executar o que está dentro, que é um console.writeLine da nossa variável de interação, ou seja, ele vai mostrar 0. Mostrou 0 logo aqui abaixo, ó, como vocês podem ver. E, executando novamente, ele vai voltar lá para cima, vai fazer o incremento da nossa variável i, ou seja, vai adicionar mais 1 na nossa variável i. Como vocês podem ver aqui agora, a variável i ela vale 1. E após fazer essa adição, ele vai fazer o teste novamente. Ou seja, 1 é menor do que 10? Sim, sendo verdadeiro, ele vai continuar. E dessa forma ele vai continuar até chegar no 9, certo? Então vou executar aqui mais alguns passos para que a gente não perca muito tempo aqui. Então executando, ó, podem ver que já está em 7, 8, pronto. Aqui a gente vai chegar no 9. Vocês podem ver, incrementou, vai fazer o teste. 9 é menor do que 10? Sim. Então ele vai entrar, vai executar aqui pela última vez, né? Executar aqui. Esperando que eu tirei o ponto sem querer. 10, mostrou o 9 e voltou lá para incrementar. Quando ele vai incrementar, ele ainda incrementa para poder fazer o teste. Então ficou com 10. E agora ele vai perguntar, 10 é menor do que 10? Não, 10 é igual a 10, certo? Então, ele vai parar por aqui porque a condição já se tornou falsa. Então, dessa forma, o nosso algoritmo ele se encerra. Então, basicamente é isso. Aqui é um algoritmo de ordem crescente. Tem como a gente fazer um algoritmo de ordem decrescente também, da mesma forma, só que seguindo por outra lógica, claro, né? Então, aqui, para fazer um algoritmo, por exemplo, de ordem decrescente, a gente teria que alterar alguns valores, que seriam basicamente o valor de inicialização do nosso valor da nossa variável de interação e como o incremento, a variável i vai ser alterada conforme os loops, certo? Que seria incrementando ou decrementando. No caso, a gente quer uma ordem decrescente, então a gente vai decrementar, que seria tirar um valor da nossa variável i. Eu vou setar a nossa variável i aqui como 10 e vou falar aqui que o i, enquanto o i for maior ou igual a 0, esse algoritmo aqui ele vai ficar executando, certo? Então, o que é que acontece? A nossa variável i ela vai inicializar com 10 de início e enquanto o i for maior ou igual a 0, ela vai continuar executando esse loop. E o que é que vai acontecer aqui se eu rodar dessa forma, sem mudar o incremento? Sem mudar como a variável i vai ser alterada. E vai acontecer que esse loop aqui vai ficar infinito. Ou seja, vai gerar um loop sem fim. Porque a nossa condição ela nunca vai ser verdadeira. Porque aqui a gente sempre está adicionando mais um e não
reduzindo mais 1 para que um dia esse i chegue no valor 0, certo? Então a gente sempre tem que notar essas coisas. Caso o seu algoritmo dê um loop infinito, e é o que eu vou mostrar aqui agora, vou executar aqui só para vocês verem. Então, caso o seu algoritmo faça exatamente isso aqui, ó, deixa ele carregar. Pronto, ó. Tá em loop infinito, ó. Se ele fizer isso aqui, ainda está executando, vai ficar executando até o infinito, porque eu não coloquei o incremento, o decremento nesse caso correto para a nossa variável delimitadora de loops. Eu vou parar aqui. Só estou esperando que o meu VS Code não tenha bugado. Estou tentando parar aqui o loop. Só um minuto. Opa, parou. Pronto. Parou. E agora a gente vai ajustar essa questão do decremento aqui, que eu havia falado. Então, como eu havia falado antes, a gente tem o i mais mais e o i menos menos. Então, eu vou utilizar aqui o i menos menos para utilizar como decremento. E, rodando esse código, agora sim ele vai executar uma quantidade correta de loops. Pronto. Como podemos ver aqui, ele executou 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 até o último valor, certo? Agora, vamos aplicar o loop for para calcular o fatorial de um número, por exemplo. O que é um fatorial de um número, para quem não sabe? O fatorial de um número é quando a gente tem um valor determinado, que é o fatorial desse número, e o fatorial é justamente todos os números de 1 até o número que a gente quer o valor do fatorial multiplicados, ou seja, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, até chegar no valor determinado. Por exemplo, no fatorial de 5, a gente tem que o fatorial de 5 é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, certo? Então, só para ficar claro. E como é que a gente consegue fazer isso com o laço for? Com o laço for, a gente só precisa, basicamente, levando em consideração que a gente quer descobrir aqui o fatorial de 5, eu posso determinar aqui uma variável para número fatorial, que vai armazenar o número que eu quero descobrir o fatorial. Depois vou colocar aqui uma variável que vai ser para o resultado. Então, vou colocar aqui int resultado, que vai inicializar com 1. E aqui eu vou inicializar o i com 1. E vou colocar aqui i tem que ser menor ou igual ao nosso número fatorial. Certo? E ao invés de ser i menos menos, eu vou colocar i mais mais no nosso incremento, certo? E aqui, dentro do nosso for, laço de repetição, a gente vai justamente atualizar o nosso resultado a cada loop. Então, resultado vai ser igual a i vezes o resultado, certo? Por que isso? Porque a gente tem que multiplicar todos os valores no intervalo de 1 até o número que a gente quer saber o fatorial. E para isso, a gente sabe que o for ele percorre todos os valores de 1 até esse número. E para multiplicar e ficar salvando dentro de uma variável, a gente tem que fazer justamente o que eu escrevi nessa linha aqui. Porque o que é que vai acontecer? Definir o resultado como 1. Se eu tivesse definido como 0, não ia dar certo, porque um valor multiplicado por 0 vai dar 0 e no final ia resultar em 0, certo? Então, eu coloquei como 1 justamente para que possa ser os valores sendo incrementados. Então, o que é que vai acontecer de início? O 1 vai ser multiplicado por 1 do i, certo? Que a gente inicializou. Depois vai ser o 2 multiplicado por 1, vai dar 2. Depois o 3 multiplicado por 2, que vai dar 6. Depois o 6 vezes 6 vezes 4 e o 4 vezes 5. E vai ser acumulado e vai ser apresentado. Para isso, eu vou colocar aqui um console.writeLine do resultado a cada loop. E vou mostrar também o console.writeLine do resultado no final. Então, vou colocar aqui como resultado final para ficar mais claro para a gente, certo? Mas, assim, dessa forma eu posso executar aqui, start debugging, executando e pronto, temos o seguinte, aí o 2 que foi 1 vezes 2, o 6 que foi 2 vezes 3, o 24 que foi 6 vezes 4, o 120 que foi 24 vezes 5, certo? Então,
deu no resultado 120, que é o resultado do fatorial de 5. Eu posso alterar o número desse número fatorial aqui, colocar qualquer número que ele vai me dar o fatorial exatamente que a gente quer, porque está seguindo a regra certa para esse cálculo. Então, seguindo aqui, para finalizar essa aula, eu gostaria de deixar 2 desafios para vocês, que eu vou resolver na próxima aula dos exercícios. Essa aula já está ficando um pouquinho longa, então vou deixar aqui 2 desafios para vocês poderem praticar o for. E o primeiro desafio é que vocês consigam imprimir números pares nos valores entre 0 a 20, certo? Então, tentem praticar aí, mostrando os números pares entre os valores de 0 a 20 utilizando o laço for, para eu ver que vocês entenderam, certo? Qualquer coisa podem deixar até o código nos comentários que eu vejo, não tem problema. E o segundo desafio que eu quero deixar para vocês é que vocês criem uma tabela de multiplicação de 1 a 10 usando loops for aninhados, que seriam loops for um dentro do outro. Caso não consigam, na próxima aula eu vou trazer a resolução desses 2 desafios, certo? Então, vamos ver aí quem consegue, certo? Compartilhem as suas soluções em comentários, como eu já pedi, e podem compartilhar que eu vou ver e analisar e responder se está correto ou não. Temos diversas formas de fazer algoritmos, então é bom que a gente já compartilha uma linha de pensamento de cada um, certo? Então, hoje aprendemos o que é o loop for, como utilizá-lo para contagens crescentes e decrescentes, e vimos algumas aplicações práticas. Se este vídeo ele te ajudou a entender melhor os loops for, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal da FreeStack e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, certo? Muito obrigado aí pela atenção, pessoal, e até o próximo. Tchau, tchau.